Durante muitos anos, a fórmula secreta do famoso e amado por todos hambúrguer de Siri foi guardado a 7 chaves pelo seu dono. Era inegável a quantidade de dinheiro que ele faturava pela popularidade da sua receita única, que sempre foi um mistério para todos nós. Plankton, o antagonista do desenho, por diversas vezes tentou roubar e descobrir qual era a fórmula secreta daquele tão misterioso hambúrguer, que fazia todos da fenda do biquíni se deliciar, mas nunca conseguiu. Porém, a nossa história de hoje se passa num universo alternativo, com o nosso protagonista sendo considerado por muitos o vilão de todo o desenho, o Plankton. Nossa história começa com o Plankton, que de algum jeito conseguiu chegar até a misteriosa fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Finalmente ele descobriria o que ele durante anos queria saber. Do que diabos era feito aquele delicioso hambúrguer? Ele pega a fórmula e lê atentamente, prestando atenção em cada palavra, e quando chega ao fim, não acredita no que está diante dos seus olhos. E nos é revelado o porquê da sua reação. Os ingredientes do que parecia antes ser um hambúrguer vegano e suculento era nada mais, nada menos feito de 1 colher de chá de anchovas, o mesmo peixe que temos na própria fenda do biquíni, 5 copos de gosma do Gary, o mascote de Bob Esponja, carne de caranguejo, plânctons, que é a mesma espécie do nosso protagonista, 1,5 copo de tunas, novamente, outro peixe e 1 copo de esponja do mar. Ele joga o papel da fórmula no chão, não acreditando no que tinha acabado de ler, mas de repente, o próprio siriguejo aparece, tentando agarrar Plankton, que milagrosamente consegue fugir das suas garras. Ele corre sem parar, enquanto aquele que uma vez Plankton já chamou de amigo, gritava pelo seu nome furioso. Ele corre até a casa do Bob Esponja para ver se ele estava bem, já que um dos ingredientes da receita era a própria carne do Bob. Ao chegar lá, tá tudo quieto e ele se depara com a porta já aberta, o que com certeza nesse caso não era um bom sinal. Ele adentra pela porta chamando pelo Bob Esponja e no mesmo momento se depara com uma cena horrível. Ali na sua frente está Gary, o mascote do Bob Esponja, totalmente dilacerado, junto com um dos sapatos do seu dono do lado. Bob tinha sido levado dali, e a única coisa que Plankton conseguiu fazer naquele momento foi chorar e gritar. Chegando na sua casa no balde de lixo, ele conta tudo o que aconteceu para sua esposa Karen. A mesma diz que ele precisa fazer algo. Aquilo não poderia terminar daquele jeito. Ela diz que o siriguejo tem câmeras espalhadas por toda a fenda do biquíni e ela também tinha acesso a elas. E existia apenas uma única câmera que parecia que tinha sido desligada propositalmente, o que é suspeito pra caramba nesse caso. Essa mesma câmera está num dos lugares mais sombrios do desenho, na Fenda da Pedra. Essa câmera está especificamente dentro de um armazém desse lugar, e se tinha algum lugar que Bob Esponja poderia estar, seria lá. Com isso, ela dá a Plankton um bracelete para que eles possam se comunicar durante o caminho. Chegando lá, ele teria que colocar uma espécie de fusível para que ela pudesse ligar novamente a energia da câmera. Mas para isso, Plankton teria que ir sozinho, pois Karen precisava ficar no balde de lixo para poder reiniciar todo o sistema e ligar a câmera. Além do bracelete, ela dá a ele um tablet que logo depois que a câmera fosse ligada, Plankton poderia ver Bob Esponja através dele. Ele não pensa 2 vezes e pega o próximo ônibus que leva para a tão temida Fenda da Pedra. Chegando no lugar, Karen vai guiando Plankton por todo aquele lugar tenebroso, com casas e criaturas de dar calafrios. Depois de um tempo seguindo as instruções da sua esposa, ele chega a uma casa de abacaxi, que parecia muito com a do Bob Esponja, mas feita totalmente de metal. Depois de encontrar o circuito com defeito, ele prontamente começa seu trabalho para consertá-lo. Ele coloca o fusível no espaço vazio e depois de alguns segundos uma luz na casa se acende. Preenchido por uma esperança, ele pega o tablet e torce para ter funcionado, até que ele vê o que temia. Lá estava Bob Esponja, acorrentado e imóvel. Talvez ele estivesse vivo e Plankton conseguisse salvá-lo. Tomado pela coragem, ele entra no lugar e encontra Bob. Desesperado para tirar ele dali, ele procura por um interruptor para ligar a luz da sala, já que estava tudo um breu, dando apenas para ver a silhueta do Bob Esponja. Bob pede a Plankton para que não acenda a luz. Plankton ignora suas palavras enquanto continua indo na direção do interruptor de luz. Bob continua a implorar, mas é em vão. Quando a luz é finalmente acesa, o terror toma conta do nosso protagonista.
O que ele mais temia estava diante dos seus olhos. Bob estava totalmente mutilado e desfigurado, resultado de quem sabe quantos dias de tortura que sofreu. Como as esponjas têm uma regeneração muito boa, ele serviu como uma fonte de carne infinita para o sirigueijo fazer seus hambúrgueres. Enquanto ele estivesse respirando, aquela tortura não iria acabar. Ele continuaria pegando a esponja dele, até não sobrar mais nada. Bob, em meio às lágrimas, diz que Plankton nunca foi o vilão e que nunca deveria ter dado ouvidos àquele sirigueijo maldito. Enquanto Plankton só tem forças para chorar, Bob implora para que ele seja bondoso, implora para que Plankton puxe a alavanca logo atrás dele e acabe com seus dias de tanta dor e sofrimento. Ele pede para que Plankton coloque finalmente um ponto final na dor dele. Nosso protagonista ouve aquilo tudo e olha para trás, vendo a tão temida alavanca da morte. A alavanca que o próprio sirigueijo usaria em Bob Esponja quando ele já não tivesse serventia, quando ele não conseguisse mais se regenerar. Bob lamenta que eles nunca foram amigos, mas implora para que ele seja seu amigo naquela única vez, implorando pela sua ajuda naquele único momento, implorando para que ele puxe aquela alavanca. Infelizmente, ele teria que dar um fim naquele sofrimento, teria que ser Plankton que iria fazer aquilo. Ele teria que ter coragem o suficiente para acabar com toda aquela dor. Ele teria que salvar Bob. Novamente, se enchendo de coragem, Plankton pula em cima da alavanca, ativando ela imediatamente. E daí, o seu maior trauma começaria. Gritos, berros de dor. Era a única coisa que soava em toda aquela sala. Por mais que Plankton tapasse os ouvidos, os uivos de dor de Bob eram ouvidos por ele. Até que tudo ficou em silêncio. Bob agora estava em paz. Sua dor tinha acabado. Enquanto Plankton chorava aos pés do seu corpo já sem vida, ele ouve um estrondo vindo da porta, sinal que ela tinha se trancado com ele lá dentro. Em meio a gritos de desespero implorando para que ele seja solto dali, uma voz é ouvida no alto-falante, a voz do maldito sirigueijo. Obviamente ele começa a gritar, amaldiçoando o Siri por todas as mortes e sofrimento que ele causou e que escondia de todos, mas como o monstro que ele apenas ri de Plankton, manipulando toda a situação e dizendo que eles eram iguais, pois Plankton também comercializava atum. O Siri continua a torturar Plankton mentalmente, dizendo que ele que matou Bob Esponja. E por mais que ele gritasse e chorasse, no fim, Plankton era o verdadeiro assassino ali, aquele que puxou a alavanca e tirou a vida de Bob Esponja. Finalmente, dizendo que voltaria para o seu trabalho, fazendo mais hambúrgueres para os seus clientes e aumentando ainda mais a sua riqueza, algo que Plankton nunca mais veria, pois nunca poderia sair dali com aquelas paredes de metal reforçadas, e que seu corpo estaria condenado a apodrecer junto com o de Bob Esponja, deixando Plankton ali, sozinho. Depois de um certo tempo, Karen, a sua esposa, conseguiu chegar até o cativeiro onde ele estava, abrindo as paredes e chegando até ele. Mas infelizmente o tempo que ela demorou para chegar lá não foi rápido o suficiente para evitar que o pior acontecesse. Ela entra na sala e encontra o seu marido desfigurado, sem braços e sem perna. Enquanto ela implora para que ele reaja, ela se depara com a terrível cena do Bob, já sem vida na sua frente. Karen pede perdão por ter demorado para chegar ali e pergunta o que aconteceu para ele. Plankton explica para ela que o cadáver de Bob Esponja tinha toxinas que o próprio sirigueijo tinha colocado, e depois que ele foi morto, começou a soltar as toxinas, que fizeram as partes de Plankton apodrecerem lentamente. Ele pede desculpas à sua esposa por causar tantos problemas, enquanto ela implora para que ele aguente firme, até que, de repente, a sua visão escurece. Chegando no balde de lixo, sua esposa corre até uma máquina para trazer de alguma forma Plankton de volta à vida. Ela coloca seu pequeno corpo na máquina e reza para que funcione. Ele deu a vida a ela durante todos esses anos e ela precisava retribuir, salvando sua vida dessa vez. Plankton abre seus olhos e sua esposa explica o que acabou de acontecer. Ele está muito confuso e ela diz que essa foi a única forma de salvar sua vida. Seus membros tiveram que ser substituídos por partes robóticas. Plankton acaba compreendendo a situação e agradece a Karen por salvar sua vida, mas o que ele quer mesmo saber é onde está o maldito sirigueijo. Karen diz que verificou as câmeras e viu que ele estava no Siri Cascudo e que logo iria encerrar seu expediente.
Plankton, sabendo disso, diz que iria acabar com tudo aquilo naquele momento, enquanto ainda tinha forças. Sua esposa tenta intervir, mas ele está decidido a acabar o que começou. Ele estava farto de toda a maldade que viu até agora, e a partir daquele momento, o Ciri iria jogar o jogo de Plankton com as regras dele. Nada iria apagar as memórias horríveis que Plankton presenciou. Aquele maldito iria apagar por toda a morte que ele cometeu por causa da sua ambição. Se ele queria guerra, era a guerra que ele iria ter. Seria a última vez que aquele Ciri iria passar pelas portas do Ciri Cascudo. A última vez que iria contar aquele dinheiro sujo. A última vez que iria ver um novo dia nascer. Plankton era um soldado de Deus agora. Um soldado cheio de ira e buscando vingança. Naquela noite, o siriguejo estava pronto para fechar o seu estabelecimento, como qualquer outro dia. Como ele mesmo disse, como outro dia maravilhoso. O que ele não esperava era a presença de Plankton logo atrás dele, que o pegou pelo pescoço e o lançou para longe como se não fosse nada. Tomado pela ira, ele ataca aquele maldito, arrancando seus braços e jogando-o para longe novamente, e deixando ele sangrando no chão. O Ciri toma uma forma horrenda e começa a debochar da situação, dizendo que não importava o quanto Plankton lamentasse, ele nunca teria Bob Esponja de volta, que a sua esponja proporcionou rios de dinheiro para o seu negócio sujo. O Ciri continua a provocar Plankton, mas ele friamente responde que nada mais importa e que naquele momento ele iria pagar pelas suas maldades. Nada daquilo dizia mais a respeito apenas do Bob Esponja, mas por todas as mortes em anos que ele causou e escondeu de todos. Naquele momento, aquele Ciri maldito iria pagar. Plankton saca sua lâmina e sem piedade crava no peito do Ciri, rasgando-o no meio, enquanto olha o corpo já sem vida daquele monstro no chão. Plankton diz suas últimas palavras para ele: "Adeus, Eugene", completando assim a sua vingança.